Santo Imaculado, até que se prove o contrário. Vamos lá ao santo caso do padre do pecado da cidade, pelo menos ele estava comandando como um pároco, Nova Maringá, no interior do Mato Grosso. Em 12 de outubro desse mês, ganhou enorme repercussão nas redes sociais um vídeo gravado dentro da casa paroquial e dividiu opiniões entre fiéis e internautas de todo o país. As imagens flagraram o padre Luciano Braga, simplista de 39 anos, e uma jovem de 21 anos, que aparece escondida embaixo da pia do banheiro após o local ser invadido por 4 pessoas. O ex-sogro da jovem, 2 amigos dele e uma mulher. As imagens gravadas dentro da casa paroquial abalaram e viraram o principal comentário entre a população da cidade, que conta apenas com cerca de 5.000 habitantes, localizada bem ao norte do estado. O episódio ganhou grande repercussão nacional e colocou as autoridades religiosas e policiais em alerta. No dia 13 de outubro, a jovem de 21 anos que aparece nas imagens registra, na segunda-feira, 13 de outubro, um boletim de ocorrência denunciando a divulgação indevida do vídeo gravado sem seu consentimento. Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada como um caso atípico, devido às circunstâncias incomuns envolvendo um líder religioso. No dia 14 de outubro, a Diocese abre investigação. A Diocese de Diamantino, no Mato Grosso, anuncia a abertura de uma investigação interna sobre a conduta do padre. Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos, informou a Diocese em nota oficial. O Tribunal Eclesiástico confirmou que o caso está em sigilo, aguardando o resultado da apuração preliminar. O padre Luciano negou qualquer envolvimento amoroso com a jovem e afirmou que ela apenas teria pedido para tomar banho e trocar de roupa no local. Na quarta, 15 de outubro, o sacerdote é afastado de suas funções na paróquia de Nova Maringá. Portanto, ele não está, como muitos podem até dizer, uma rede social por aí, celebrando missa, não voltou. As missas e demais atividades religiosas passam a ser conduzidas pelo padre Pedro, de 76 anos, que assume temporariamente a comunidade. No dia 16 de outubro, a polícia cumpre 4 mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos de divulgar o vídeo, entre eles o ex-sogro da jovem, apontado como um dos principais responsáveis pela gravação e exposição das imagens. Então, até está falando a verdade o noivo, que foi traído ou corneado, que ele não estava no momento e gravaram ou filmaram ela lá. E pode sobrar para o pai do noivo. Durante a operação, 3 celulares foram apreendidos e encaminhados para a perícia técnica. Em 17 de outubro, avanço das investigações. As autoridades iniciam a análise dos celulares apreendidos para identificar a origem e o percurso do vazamento. O delegado afirmou que a investigação busca responsabilizar individualmente todos os envolvidos na invasão e divulgação das imagens gravadas na casa paroquial. Os suspeitos podem responder pelos crimes de constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio qualificado, exposição de intimidade, dano qualificado, dano psicológico contra a vítima. Enquanto a Diocese mantém o caso sob sigilo e o padre permanece afastado de suas funções religiosas, a Polícia Civil segue reunindo provas e guardando o resultado das perícias digitais. A comunidade local, marcada pela polêmica, se divide entre o apoio ao sacerdote e o pedido por justiça e respeito à privacidade. Então, esse é o resumo do imaculado caso desse padre aí que chocou a web, chocou todos. E é um caso que a gente pode meditar de várias formas, mas eu vou ser sucinto, não quero ser muito prolixo, vou fazer um breve comentário, só quero deixar antes aqui a fotografia do Imaculado aqui, para dizer que eu não mostrei aqui, né? Quem seja isso aí, o rosto da menina é borrado. Muito bem. Essa jovem, uma bela ragazza, né, falando em italiano, aqui, a Igreja Católica da Itália, despertou a atração do Santo Padre. Segundo informações, ela era uma espécie de coroinha ou prestava serviço à igreja e tinha foto com esse padre, foto trabalhando na missa, ajudando, auxiliando, noiva, prestes a casar. E aí que vem os comentários. Primeiro, não dá para confiar na menina que é de igreja, que trabalha, seja na igreja católica, na igreja evangélica, porque a traição está em tudo quanto é canto. Porque esse caso
É um caso de traição, com toda certeza. Senão não seria afastado. Senão não teria indignação por parte dos familiares do noivo. E muito menos o noivo não teria rompido o noivado com ela. Continuariam juntos, porque era uma mentira. Vamos colocar os devidos pingos nos is. Tudo bem. Então, primeira reflexão, não dá para confiar em quem é de igreja, seja homem, seja mulher. E o que eu lamento é que tem muita gente bitolada com religião que acha que um bom partido, seja homem, seja mulher, tem que ser de religião, tem que ser de igreja. Como se não houvesse traição, tá aí a prova. E ainda esses fanáticos chegam a dizer que a pessoa que não frequenta nenhum tipo de religião é perversa. Não sei aonde. Os maiores escândalos, as maiores atrocidades geralmente acontecem em religião, por conta de religião. Segundo ponto, a gente tem que tomar muito cuidado quando começa a se ver alguns sinais. A moça muito próxima do padre, ou moço, às vezes pode ser suspeição de mal apenas, uma suspeita, mas não podemos descartar a possibilidade de um romance ali, esse mundo religioso hipócrita. Lembrando que cabe aqui um parênteses, existe sim os do sistema religioso honestos, não vamos generalizar. No entanto, eu estou falando dos casos que acontecem. Porque sempre quando a gente comenta, você está generalizando, eu não estou falando do caso específico. Existe a regra geral e a regra especial. Eu estou falando da especial. Para quem estuda direito, entende o que eu estou falando. Para quem estuda direito canônico, sabe o que eu estou falando. Olha, a ignorância é absurda. Muitas das vezes a gente vendo pessoas com estudo, mas só porque são fanáticas católicas, querendo tapar o sol com a peneira, passando pano. É muito lamentável. Aí o pastor é pastor. Tem pastor bom e tem pastor mau, assim como na igreja católica. Agora, o que você vai esperar de igreja católica se ela já tem um histórico? E o que você vai esperar de igreja evangélica se é a igreja evangélica filha da católica? Ora, é mais do mesmo, não é? Não basta raciocinar dessa maneira? Mas para muitos não, né? Aquela questão do fla-flu, é fla ou é flu, é católico, é evangélico, aquela briguinha, aquela palhaçada toda, que Jesus nem está aí, né? Jesus não é católico, Jesus não é evangélico. Jesus é de um coração sincero. Ele habita no coração sincero, contrito, quem reconhece seus pecados e erros. Esse será salvo, independente se está lá na Eucaristia, se está lá na Santa Ceia, se está lá na missa, se está lá no culto. Muito bem. Para quem estuda teologia de verdade, sabe que eu estou falando é a mais pura e cristalina realidade. Contra fatos, não há argumentos. Quero ver você me comprovar na Bíblia Jesus defendendo você ser, inclusive na época dele, os discípulos dele serem judeus, judaicos, ou pertencer ao judaísmo, convencendo, na época, por exemplo, os gentios a ser. Não. Isso serve de regra. Jesus não convence ninguém a pertencer a nenhum tipo de religião, e sim se achegar a ele. E se achegar a ele, difere de instituição religiosa. Bom, eu disse que ia ser breve, porque agora eu vou fazer mais 3 apontamentos para ser 5. 5 observações. A primeira, dá para confiar que é da igreja. A segunda, você tem que suspeitar, às vezes, quando há muita uniãozinha. Tem que ser um pouco perverso, entre aspas. Examinando tudo e retendo bem. Terceira reflexão, que muitos não param para analisar. Colocam o padre como se fosse um Deus na terra. Papa. Eles são seres humanos iguais a nós, sujeitos às mesmas tentações. Se não vigiar, acontece o que aconteceu. Fora aqueles casos abafados. Inclusive, já noticiei no outro meu canal, até mesmo de papas. Agora, naquele grande dia, Deus vai julgar. E Deus não é favorável ao hipócrita. Aquele que confessa, aquele que revela, alcança a misericórdia. Agora, o hipócrita,
Acho difícil alcançar misericórdia. Tudo bem. Uma outra, quarta observação. Não existe crime. Então, um camarada que comete um adultério, mesmo sendo religioso, ele não vai ser preso. Porque não existe mais o crime de adultério que estava previsto até 2005. Existe a vergonha, a imoralidade, a ignomínia. Nada mais do que isso. Algo mais moral relativo aos costumes do que algo legal relativo à lei. E uma quinta e última observação, que o certo, um padre verdadeiro, é não ser padre se a igreja proíbe ele de casar, se ele tem desejo. O que diz Paulo? Se é para se abrasar, case, ou arranje alguém. Em outras palavras, é isso. Então, se a igreja proíbe o casamento, é favorável ao celibato obrigatório, e ele não consegue ser celibatário, então, sai fora. Vire diácono. Diácono pode casar na igreja católica. É uma loucura. Ou lute para que a igreja católica reveja esse posicionamento meramente humano da doutrina dos achismos católicos. Que o primeiro papa, já que a igreja católica considera, o primeiro papa Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Muito bem, é isso. Abraço e até a próxima.